Bom dia, senhores. Como vocês estão? Sou Fernando Rodrigo, delegado de polícia do estado de Goiás. Considerando a recente decisão da Suprema Corte, que determinou novos requisitos para a degradação da prisão temporária, nós resolvemos essa semana gravar um vídeo tratando a respeito desse assunto. Mas antes de iniciar o tema dessa semana, peço aos senhores que se inscrevam em nosso canal e, caso queiram também fazer alguma sugestão, algum comentário, estamos à disposição para atendê-los. Então, todos sabem que recentemente o STF ele determinou novos requisitos para a decretação da prisão temporária. Então, o vídeo dessa semana nós vamos tentar resolver a seguinte casuística. Quais são os requisitos para representação pela prisão temporária? Quem tem legitimidade para requerê-la? Qual que é o prazo? E quais são esses novos requisitos exigidos pela Suprema Corte? E ao final nós vamos tratar sobre a utilidade prática dessa medida cautelar. Então vamos lá para o primeiro tópico, os requisitos. Os requisitos da prisão temporária é o fumus comicis delicti e o periculum libertatis. Fumus comicis delicti é a mesma coisa que o fum boni iuris, a fumaça do bom direito. É a prova da materialidade e os indícios de autoria, bem como fundadas razões que o agente praticou os crimes graves estabelecidos no artigo 1º, inciso 3º da Lei 7.960. Então vamos lá. Caberá a prisão temporária. Quais são esses crimes graves? Quando imprescindível para as investigações ou inquérito policial, quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao estabelecimento de sua identidade. E o terceiro requisito, quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes: homicídio doloso, sequestro, cárcere privado, roubo, extorsão mediante sequestro, estupro, epidemia com resultado morte, envenenamento de água potável, substância alimentícia ou medicinal qualificado pela morte, quadrilha ou bando, genocídio, tráfico de droga, crimes contra o sistema financeiro e os crimes previstos na lei de terrorismo. Então, o fumus comicis delicti é a prova da materialidade, os indícios suficientes de autoria na prática desses crimes graves, que eu acabei de mencionar aos senhores, que estão no artigo 1º, inciso 3º da Lei da Prisão Temporária. E o segundo requisito cautelar é o periculum libertatis. O que é esse periculum libertatis, ou periculum in mora, perigo de dano? Corresponde ao risco de liberdade do investigado, que o investigado ou indiciado ele representa para a persecução penal. Esse periculum libertatis está previsto no artigo 1º, inciso 1 e 2 da Lei 7.960 de 89. Ou seja, quando imprescindível para as investigações do inquérito policial, ou quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade. E é importante ressaltar que o posicionamento que prevalece na doutrina é que esses requisitos eles não são cumulativos. Os incisos 1, 2 e 3, eles não precisam todos estarem presentes para que haja os requisitos da prisão temporária. Basta que haja uma combinação entre o inciso 1º e o inciso 3º, que é em relação aos crimes graves, o inciso 2 com o inciso 3º. Por exemplo, quando imprescindível para as investigações do inquérito policial, quando houver a prática de um crime grave, por exemplo, epidemia com resultado de morte. Ou então, quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade, combinado com mais um crime grave, por exemplo, o tráfico de drogas. Então, esses incisos não são cumulativos. Só acumula o inciso 1 com o 3º ou 2 com o 3º. E algumas observações a gente precisa fazer aos senhores. Que se o inquérito policial estiver concluído, não cabe mais a prisão temporária. Caberia a representação pela prisão preventiva.
E os requisitos, como eu havia lhes falado, eles são alternativos e não cumulativos, conforme o entendimento da melhor doutrina. E se o inquérito ainda não tiver concluído e o candidato tiver dúvida entre a prisão preventiva e temporária, minha sugestão é que ele adote a prisão preventiva, desde que satisfeitos os requisitos cautelares dessa medida. Mesmo que, por exemplo, o indiciado não fornecer elementos necessários à sua identificação, esse requisito também está previsto no artigo 313, parágrafo 1º, como um dos requisitos da prisão preventiva. Então, na dúvida entre a prisão temporária e preventiva, eu recomendo que seja adotada a prisão preventiva por ser mais eficiente e ter uma durabilidade maior. E o outro requisito da prisão temporária, além do fundo comixo delicti perigo libertado, seria a proporcionalidade. Isso aí está no artigo 282, inciso 1 e 2 do Código de Processo Penal, ou seja, necessidade para aplicação da lei penal, para investigação ou instrução criminal, e nos casos expressamente previstos para evitar a prática de infrações penais. O inciso 2 é a adequação. Adequação da medida, a gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado do acusado. Então, a proporcionalidade é a necessidade, a adequação e a proporcionalidade em sentido estrito, que são as máximas parciais do princípio da proporcionalidade. O que é essa proporcionalidade em sentido estrito? É que a prisão cautelar ela deve ser mais vantajosa do que garantir a liberdade provisória do investigado ou indiciado, para fins da salvaguarda da persecução penal. Então, esses são os 3 requisitos da prisão temporária: fumus comixo delito, prova da materialidade, indício de autoria na prática de crimes graves, previsto no artigo 1º, inciso 3º da Lei de Prisão Temporária, o perigo libertatis e a proporcionalidade, que é a adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. São os 3 requisitos da prisão temporária. E qual que é o prazo da prisão temporária? O prazo dela é 5 dias, prorrogado por mais 5, em regra. Está no artigo 2º, caput, da Lei 7.960. Só que tem uma observação a ser feita. Se, no caso da prática de um crime hediondo, equiparado, como por exemplo, tráfico de droga, um homicídio codificado, por exemplo, o prazo da prisão temporária é 30 dias, prorrogável por mais 30. Está no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei dos Crimes Hediondos, Lei 8.072. Então, em regra, o prazo da prisão temporária é 5 dias, prorrogável por mais 5, e se for um crime hediondo equiparado, o prazo vai ser de 30 dias, prorrogável pelo mesmo período. E quem tem legitimidade para requerer a prisão temporária? Quem tem legitimidade para representá-lo é o delegado de polícia, bem como o promotor de justiça também tem legitimidade para requerê-la. Isso aí está no artigo 2º da Lei da Prisão Temporária, Lei 7.960. Prisão temporária será decretada pelo juiz em face da representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público. Então, o juiz não pode decretar essa prisão temporária de ofício. Ele precisa da representação do delegado de polícia ou requerimento do Ministério Público. Isso é importante. Então, superados esses tópicos, quais são os novos requisitos que o STF está exigindo para a decretação da prisão temporária? Conforme o julgamento da ADI 4109 e a ADIM 3360. Segundo o STF, o primeiro requisito, se for imprescindível para as investigações do inquérito policial, que seria o perigo libertatis, constatado a partir de elementos concretos e não meras conjecturas, vedada a sua utilização com prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, ou quando fundado no mero fato de o representado não possuir residência fixa. Então, isso aqui seria o perigo libertatis. Está na lei, mas o STF acrescentou esses novos requisitos que são exigidos para a decretação da prisão preventiva, ou seja, não pode ser decretada a prisão temporária apenas com base na gravidade em abstrato do crime. Tem que ser avaliado conforme os elementos de informação concretos.
colhidos nos autos de inquérito policial ou procedimento investigatório criminal. E ela também não pode ser decretada meramente para fim de averiguação, porque isso aí violaria o direito à não autoincriminação do agente. Então esse é o primeiro requisito exigido pelo STF. O segundo é o próprio fumus convictus delite, é fundar as razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no artigo 1º, inciso 3º da Lei 7.960. Vedada a analogia ou interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo. Ou seja, esse rol é taxativo, ele não admite interpretação extensiva ou analogia. E um novo requisito determinado pelo STF é a própria contemporaneidade, for justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentam a medida. Está no artigo 312, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. E outro requisito exigido pela Suprema Corte é a própria proporcionalidade, que eu já havia comentado com os senhores, que a medida for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoal do indiciado. É o artigo 282, inciso 2 do Código de Processo Penal. E um outro requisito é que, quando não for suficiente, a imposição de medidas cautelares diversas, que é a necessidade. Então, isso é a proporcionalidade, né? Que a medida deve ser adequada à gravidade em concreto do crime, às circunstâncias do fato, as condições pessoais do indiciado, que é a adequação, e a necessidade, que não fosse, que só cabe a prisão temporária quando for cabível uma aplicação de uma medida cautelar alternativa, prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal. E acrescenta ainda a proporcionalidade em sentido estrito, ou seja, a medida cautelar, a construção cautelar do agente, tem que ser mais benéfica para a persecução penal do que a liberdade provisória dele. Então esses são os requisitos exigidos pelo STF. E para concluir esse vídeo, diante desses novos requisitos, que são semelhantes aos exigidos pela prisão temporária preventiva, eu entendo que essa prisão temporária ela se tornou totalmente inócua. Ou seja, é mais eficiente representar pela prisão preventiva. Eu, como delegado de polícia, nunca utilizei a prisão temporária. Eu sempre empreguei a prisão preventiva. Representei pela prisão preventiva, conforme os requisitos legais. Então não vejo utilidade prática na aplicação da prisão temporária, com todo respeito a quem entende de forma diversa. Eu entendo que agora, ainda mais agora com esses novos requisitos exigidos pelo STF, essa prisão temporária se tornou totalmente inócua, totalmente ineficiente. Então, é melhor que o profissional do direito, o delegado de polícia, possa representar pela prisão preventiva, que ela tem muito mais eficiência e uma durabilidade maior, ou seja, a prisão preventiva, o prazo de validade dela são 90 dias, e ela pode ser prorrogada por sucessivas vezes, desde que forma fundamentada. Ao passo que a prisão temporária, em regra, só possui prazo de validade de 5 dias, prorrogável uma única vez, pelo mesmo prazo, ou em caso de crime hediondo ou equiparado, o prazo dela é de 30 dias, prorrogável por mais 30, uma única vez. Então, eu entendo que a prisão preventiva ela é mais eficiente e por ser uma medida que tem uma durabilidade maior e praticamente possui os mesmos requisitos que a prisão temporária, ela é uma medida mais eficaz. Então, essas considerações que eu tinha a fazer aos senhores, caso queiram fazer alguma pergunta, algum comentário, estamos à disposição. Caso tenham gostado desse vídeo, é só dar um joinha. E se quiserem sugerirem algum tema para os próximos vídeos, para as próximas semanas, estamos à disposição. E eu queria agradecer a atenção de todos. Tenham um bom final de semana e uma boa tarde.